Será que um médico precisa mesmo ter um advogado? Ou isso é papo de advogado? Eu, quando decidi ser advogada, a minha família ficou um pouco receosa, né? Justamente porque, infelizmente, advogado tem alguns, né, criaram uma má fama para os outros colegas, né? De que às vezes um advogado pode ser picareta, o advogado só quer dinheiro, né? E não efetivamente o que que é ser um advogado. A Nina tá bem ativa aqui, então talvez tenha algumas patinhas falando, né? Mas como dia 11 de agosto foi o dia de advogado, eu acho que é o momento de a gente falar um pouco sobre essa profissão e por que que um médico precisa ter um advogado, ou por que não, né? Para um médico que possa realmente verificar se você acha que, nossa, tem um bando de advogado agora de médico, será que eu realmente preciso disso? Será que é o momento da minha clínica ou do meu consultório, né? Ter um advogado é realmente necessário isso ou é realmente algo supérfluo ou algo que né, se criou-se, né, os advogados criaram para botar medo no médico. Então, vamos falar sobre isso. Primeiro ponto, né? Quando que um médico precisa de um advogado? Quando ele é processado. Então, obviamente isso. Quando você é processado, digamos, na justiça. Nossa, a Nina tem que se encontrar ainda, ela não foi para a caminha dela. Quando você é processado, você não pode fazer a sua defesa sem um advogado. Então, se você recebeu uma notificação, veio oficial de justiça dizendo que você foi processado por um paciente ou por alguma outra questão, você vai precisar sim contratar um advogado para fazer a tua defesa. Agora, se você recebeu uma notificação, né, foi intimado de um processo ético, né, de uma sindicância, que ainda nem é um processo ético, mas assim, de uma investigação que está sendo feita por você pelo Conselho Regional de Medicina de onde você mora, você não precisa de um advogado. Então, no Conselho Regional de Medicina, se você tem uma notificação de alguma sindicância, você pode se defender sozinho. Contudo, não é o ideal. Por quê? Quando você vai ter um advogado que é especialista, principalmente nessa esfera ética, né? Ele atua para os conselhos regionais de medicina, então é uma pessoa que tem um domínio e um conhecimento sobre as normas. Até porque existe um código do processo ético, né? Então, que se chama CPEP. Então, existe sim um rito, né? Uma organização de como deve funcionar um processo ético disciplinar na prática médica. Então, você ter uma pessoa que esteja ali e que saiba redigir bem, né? Que saiba se expressar com as suas palavras, para realmente verificar. Nina, quer vir no colo? Tu tá muito doida. Nina vai participar porque ela tá prejudicando o nosso áudio aqui. Então, você vai precisar, você vai precisar sim de um advogado que ele possa te auxiliar. Geralmente, o que ocorre? Principalmente nesses processos éticos, né? O médico tem a notificação de uma sindicância, então ele tem que prestar esclarecimentos do que ocorreu. Ele faz uma defesa, assim, escreve mais ou menos o que aconteceu e envia de volta para o conselho. Geralmente, quando o médico faz isso, o conselho vai então instaurar um processo, né? E daí sim tem todo um rito especial para fazer isso. Então, e quando você tem um advogado que sabe como funciona isso, ele sabe como fazer sua defesa, ele sabe o que explicar, ele sabe as normas éticas, né? Que ele vai utilizar para te defender, é muito mais fácil, né? Você passa essa sua preocupação da defesa para o advogado, você segue com a sua vida e ele vai fazer uma ótima defesa para ti. E tem muitos casos que se encerra essa fase, essa investigação para que ocorra um processo de uma forma nessa primeira sindicância e não precisa se prolongar, se estender pelo processo ético. Outro ponto, né? Agora você abriu o teu consultório, tu precisa ter um advogado? Teoricamente não, né? Você, para organizar, enfim, teoricamente não. Contudo, como a gente sabe que você, como médico, você tem o dever de esclarecimento, né, para os seus pacientes. Então, se você é um cirurgião plástico, qualquer cirurgia que você vai fazer, você deve informar o seu paciente, né? O dever informacional. Então, o que se orienta? Ter um termo de consentimento livre e esclarecido para cada procedimento que você faz, para que o paciente possa, além das suas orientações iniciais que você vai falar em consulta, ele vai ler,
ele vai saber o que que é a cirurgia, quais são os riscos, os benefícios, cuidados pré-cirurgia, cuidados pós-cirúrgicos, tudo essa organização faz com que também, se você for processado no futuro, esse dever informacional seja suprido e você diga: olha, o paciente sabia desse tal risco, estava escrito, né? Então, é um documento que teoricamente deve ser redigido por um advogado, que ele tem todo o conhecimento e a base técnica para redigir estes documentos jurídicos, e você vai contratar esse advogado para fazer toda a documentação. Outro exemplo, quando do cirurgião plástico, a gente pode falar um contrato entre você e o seu paciente, né? Um contrato de vai fazer uma mamoplastia de aumento, né? Então, como vai funcionar, né? Agora é as regras do contrato. Então, quanto custa? Vai haver parcelamento? E se existir a inadimplência, né? A gente organiza formas de que esteja tudo correto. Existe o caso das obstetras, né? Com a exclusividade obstétrica. Então, é um documento que um advogado vai fazer para que a médica que tem o atendimento do plano, né? De algum plano de saúde, se a paciente quiser que seja ela a obstetra na hora do desfecho, né? Ou tenha o contato da médica, ela esteja disponível para atendimento dessa gestante, ela vai assinar esse contrato que é uma exclusividade da agenda dessa médica, é um contrato diferente do contrato com a operadora de plano de saúde, né? Então, todos esses documentos de contratos com pacientes. Outro ponto que é bem importante, né? Se você tem funcionários, a tua secretária tem que estar bem registrada, né? A gente sabe como os conflitos trabalhistas acontecem no Brasil. Então, seja você contratando ela como CLT ou como PJ, você tem que ter um bom registro, né? Um bom contrato com ela. Você tem várias salas no seu consultório e você está deixando um médico atender no teu consultório. Tem que ter, seja um contrato de aluguel, de cessão de uso, um contrato até de ele vai trabalhar para você, então de prestação de serviços. Por quê? Podem ter vários riscos envolvidos nessa relação que você tem com esse médico, seja de ele utiliza a tua sala, vai que ele quebre, né, o seu computador ou algo assim, né? Ou também sobre conflitos de agenda, sobre os dias que ele vem, sobre o pagamento, de que ele não faz parte da sua clínica, então a imagem dele não pode ser vinculada com a tua, caso ele seja processado, né? E o paciente diga não, mas era a clínica inteira e queira que você pague também por isso. Então tem que ter bem delimitado o que são as regras dessa relação entre você e esse outro médico. Outro ponto bem importante, né? Exatamente sobre a tua formação, a tua sociedade. Então, você constituiu uma PJ, ok? Quem são os sócios? Você e o seu colega da faculdade, você e seu colega daquela residência que tu fez? Então, como é que funciona essa sociedade? Por quê? No início, quando a gente se junta, né, tudo uma beleza. Mas como é que vai ser a divisão do faturamento, a distribuição dos lucros, né, do valor? Como é que vai ser se vocês quiserem expandir para outro lugar? Quando vocês forem comprar algo em conjunto? Como vai funcionar a entrada de novos sócios? Né? Vocês vão contratar funcionários? Como que esse vínculo entre vocês funciona? Né? Se eu saio de férias, mas ele continua trabalhando, eu vou receber por esse valor? Será que sim? Será que não? Essas regras devem ser bem estipuladas, né? Numa sociedade de anestesistas, geralmente existe uma progressão, né, do prolabore, ou seja, dos salários de cada médico, dependendo de quantos anos ele está na sociedade, no grupo. Então, deve ser bem estabelecido. Agora, vamos para a parte mais do tributário, né? Como é que a gente vai saber se a gente não está pagando imposto demais? Quem é que pode verificar isso para mim? Né? É um advogado tributarista. Ele vai analisar tudo da tua clínica. Ele vai ver assim, o faturamento está sendo de quanto? E as nossas despesas? E os vínculos? Você tem médicos que trabalham para a clínica, tem sócios, tem funcionários CLT, como é que é a folha de pagamentos? Quais são os gastos fixos, os gastos variados? Será que existe um benefício fiscal, ou seja, uma lei que diga que para alguns tipos de médicos possa pagar menos imposto? Qual que é o melhor regime tributário? É estar no simples? É estar no lucro presumido? Será que a gente vai abrir uma filial?
né? Todas essas questões sobre pagamento de impostos e organização financeira, você pode ter um advogado tributarista que vai fazer esse trabalho para você, né? Então veja que existem muitas coisas que um advogado pode fazer para você. Existem advogados que organizam somente a secretária, né? Fazem o treinamento de como que a tua secretária atende o teu paciente, né? Eles ficam analisando, criam scripts de venda, não só de venda, né? Mas sobre o atendimento, porque existem questões, principalmente quando a gente vai falar de LGPD e questões de sigilo médico que a sua secretária deve resguardar. Você tem um termo de sigilo com a sua secretária? Né? Veja que a gente vai conversando e tem várias questões que podem ser abordadas e que tu não precisa cuidar disso. Contrata um advogado que vai fazer isso, né? Outro ponto também, às vezes você tem problemas com o paciente. O paciente reclama sobre valores, às vezes ele pede um reembolso no plano e o plano vem dizer para você, médico, o que aconteceu? Você estava cobrando por fora desse paciente? Às vezes acontece, né? Ou como é que eu faço a emissão dessa nota fiscal esse paciente está pedindo? Né? Ou até mesmo a gente pode ver questões de vigilância sanitária. Será que tá tudo certo para a vigilância vir aqui? Você tem uma boa pasta sanitária, você tem os POPs, tá tudo organizado? Tem gente que contrata um arquiteto para fazer isso, mas o arquiteto às vezes não tem toda essa noção sobre a vigilância sanitária, porque cada vigilância sanitária tem a sua legislação municipal. Então existem advogados que são especialistas nisso, né, que vão te auxiliar, principalmente se você tem atividades de maior risco, né? Você tem centro cirúrgico no consultório, né, na clínica, você faz mais atividades do que somente consultas, né? Até a segregação do lixo, que é diferenciado, enfim, tudo isso é muito importante e um advogado pode te auxiliar, né? A maioria dos advogados agora fazem essas assessorias mensais, que é muito importante, é muito legal. Eu faço isso, tudo isso que eu já citei para vocês eu faço, né? Aqui no escritório a gente tem muitos advogados que trabalham em colaboração, a gente pode organizar. Por quê? Porque, para mim, o que eu vejo, o ideal é você ter um advogado mensal para que a gente crie um plano, né? Você pode contratar somente a documentação, somente o tributário, somente o auxílio da secretária, somente num processo que vier a ter, mas o ideal é uma organização total. Porque o advogado te ajuda a organizar o teu consultório, deixando ele protegido preventivamente, né? Protegido da vigilância, protegido contra clientes que possam causar problema, protegido para que você não pague imposto a mais, protegido contra ações trabalhistas, né? Protegido contra a LGPD, né? Tem todas essas questões que são bem importantes. Outro ponto que eu não falei sobre o digital, né? Existe também a questão da publicidade médica, existe um código só sobre a publicidade médica que você deve se atentar. Será que o teu marketing faz isso corretamente? Tem marketings que sim, que eles são totalmente éticos, tem outros que não, né? Então, um advogado que conheça essas normas pode te auxiliar, né? Então, como é o dia do advogado, essa semana de advogado, eu posso dizer, eu acho que esse vídeo é mais para mostrar que o advogado não é um ônus, né? Não é um custo, né? Não é uma coisa, poxa, vou ter que contratar um advogado que, né? O advogado, ao meu ver, é aquela pessoa que está disposta a te ajudar, que está aqui para resolver para ti, né? É a pessoa que você vai transferir todos os teus problemas para que, se você, né, tem uma dor de cabeça, chama teu advogado, ele resolve. Passa para ele, né? E foca na tua clínica, foca em atender teus pacientes, foca na tua família, foca em ti, né? Deixa que essas pessoas que têm a profissão de cuidar de problemas, cuide dos seus. Então, é um prazer para mim ser advogada de tantos médicos. Até o próximo vídeo.